Mais uma vez, agradecer a presença de todos e assim darmos início a mais uma reunião doutrinária com a bênção do Mestre Jesus. E assim só temos a agradecer pela paz e harmonia que nos envolve e que a tua misericórdia, Senhor, ilumine a todos nós presentes, sejam encarnados, desencarnados, em especial o nosso palestrante da noite, Evaristo, que sempre tem colaborado com a nossa casa. E na noite de hoje falará sobre o esperado do item 16 do livro Luz no Mundo. E assim, mestre amado, que a tua misericórdia ampare todos os irmãos necessitados da tua luz, e principalmente por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, que seja amparado e protegido. Também te agradecemos por tudo que tem nos dado, que a paz e o amor seja sempre uma constante na caminhada de todos nós. Que assim seja, Senhor. É com você, Evaristo. Muita paz. Boa noite a todos e a todas. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, para mais um bate-papo, para mais uma reflexão. Como o Adalberto falou, o tema é o esperado, do item 16 do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, né, pela psicografia de Divaldo Franco. Desses temas que o Adalberto tem passado para mim, esse teve maior folha em termos de volume. Geralmente os textos são pequenos. Esse deu 2 páginas. Né? Eu vou ler aqui rapidamente e depois a gente faz alguns comentários. Ela é muito minuciosa, a Amélia Rodrigues, né? Ela realmente vai narrando os detalhes da natureza e tudo, enfim. E vai nos envolvendo em termos de imaginação. Ela começa assim. Amanhã esplendia em júbilos. Havia um festival de sol, cor e música em a natureza. Pairava no leve ar do alvorecer o suave perfume das flores miúdas encravada nos íngremes encosta do monte. Há poucos minutos eles tiveram ali a visão excelsa e o contato com o mundo transcendente. Seu rabi apresentara-se rutilante ao lado dos pais da raça. Na grandeza eloquente da cena, a figura do mestre se apresentava revestida de incomparável beleza. Nunca antes ele se reportara às suas reais responsabilidades. Apagava-se na multidão, embora o destaque natural que o elevava além e acima de todos. Já afirmara as suas qualidades de esperado. Todavia, como crê-lo ou como duvidá-lo? Os seus atos atestavam a elevação e a procedência da estirpe a que pertencia. Israel, no entanto, apresentava profetas e emissários de Deus, frequentemente, e muitos deles não passavam de processos ou desequilibrados que o ridículo exortava das portas. Onde, porém, nele as características habituais dos profetas clássicos? Nem o olhar enjeitado, nem a boca contraída em rito, nem cólera divina a extravasar na palavra sibilina e dura, nem ameaças, nem promonições. Era o que os profetas faziam às vezes, né? Levava mensagem pesada, desânimo, né? Ameaça, julgamento. Falava docemente,
emoldurando seus conceitos com as palavras simples de todas as bocas, falada pela singeleza do povo, por todos entendidas. Ensinava o amor como solução única para os graves problemas, e isto o fazia diferente. Perseguido e não poucas vezes humilhado, prosseguia dócil. Nunca razoava contra e jamais se inquietava com as misérias dos homens. Misturava-se à turba e nunca se igualava. Era comum e, no entanto, era especial. Não amado ou não compreendido, continuava impertérrito no ministério do seu amor, pressionando bondade e aguardando os resultados que comprovassem nos ouvintes a excelência das suas assertivas. Compreendiam-no agora e estavam deslumbrados. Suas carnes ainda estremecia ante o impacto da emoção que os assaltara no colóquio da transfiguração que acabaram de ver. Desciam a montanha e a música do ar cantava uma balada agradável aos seus ouvidos, como a fixar-lhes na memória todas as realidades daquele momento. Não digais nada a ninguém, falou inesperadamente o Senhor, do que acabar de presenciar, até que eu haja partido e ressurja dentre os mortos. Está registrada essa passagem na Bíblia, no Novo Testamento, Mateus, capítulo 17, versículo 9 a 13. Não era a primeira vez que ele se referia à partida e se acenava com o próprio sacrifício para a consolidação dos seus ensinos. E a informação lhe soava amarga, afligente. Preocupavam-se por que o amavam. O testemunho dado por ele, por dado de fidelidade, e receavam não estar preparados. Só aquele verbo flamívolo chibateara a idolatria no passado e a sua eloquência inspirada por Deus fizeram anunciar o esperado libertador que um dia faria de Israel o povo superior da terra. Então Israel esperaram um libertador guerreiro, né? Um dia faria de Israel o povo superior da terra. Previra também o seu próprio retorno para apontar aquele que seria o embaixador excelso de Deus. Esperava-se que ele chegasse, fazia muito, mas Elias não retornara. Todos recordavam as batalhas travadas contra os adoradores de Baal, nas margens do rio Quizon, implantado no seio dos bárbaros. O culto de Deus, Elias era, pois, o ponto de partida, a chave decifradora do grande enigma. Sim, respondeu ele de olhar fulgurante. O Elias que havia de vir já veio, mas não o reconheceram, fazendo-o experimentar tudo quanto quiseram. Assim também padecerá o Filho do Homem. Repassaram mentalmente os últimos acontecimentos. Os homens ilustres da pátria, mas não o identificavam. Amargavam duro cativeiro nas garras romanas, e a miséria lhe rodava às portas. Havia rebeliões afogadas em sangue, e os espiões do dominador, aliciados ao peso de ouro, estavam presentes em toda parte. Por que não se escutava o profeta invectivando, encorajando o povo a arrojar dos ombros ao solo os pesados grilhões da escravidão? Necessitavam de quem os liderasse.
Enquanto conjecturavam na mesma harmonia, a voz, ele concluiu: Este que aí está. É este que aí está. Compreenderam que ele se referia a João Batista. Sim, João morrera, havia pouco. Fora assassinado por Herodes, e um manto de torpe tristeza ainda os envolvia. Dominados, os discípulos do Batista, agora dispersos. Sim, ele brandara contra o crime e proclamava a chegada daquele de quem ele não era digno de sacudir o pó das sandálias. Fora sacrificado por não concordar com as altas arbitrariedades praticadas por Herodes, em pleno concubinato com a cunhada. Sua voz se erguera, vigorosa, contra o abuso do poder e anunciava a nova era. Recorria à penitência, ao arrependimento, elucidando os chegados dias do Senhor. E era Elias. Não havia dúvidas, agora que foram informados. Por essa razão, Elias reaparecera na visão de há pouco, em toda a sua grandeza. João morto ressurgia em Elias espiritual, vivo. Decifravam-se os enigmas e tornava-se mais fácil entender os desígnios do alto. Ele era, sem dúvida, na sua magnitude, o esperado. Fintaram-no quase a medo, ante o olhar fulgurante de Jesus. A refletir a manhã clara, descendo a montanha do colóquio com a verdade, na direção dos homens. Havia tal tranquilidade que eles se olharam em júbilos e seguiram para baixo, para as lutas humanas, retendo aquele segredo até a hora própria de desvendá-los. Elias chegara e partira. Começava agora o reino de Jesus, a semente de luz e amor atirada na direção do mundo todo e da humanidade inteira. A sinfonia da Boa Nova cantaria nos ouvidos do coração uma sonata de vida eterna. A manhã continuava esplendente e Jesus descia para aplacar as aflições humanas nas baixadas das paixões. Aí está o texto de Amélia Rodrigues, né? Ela é bem minuciosa e traz uma narrativa desse encontro magistral de Jesus com seu profeta maior, no limiar daqueles dias, né? E a gente não pode parar de não fazer reflexão. A decepção que o povo hebreu ficou. Porque o povo hebreu, nós sabemos, era um povo orgulhoso de raça, tinha Javé, o seu Deus, como povo eleito, e se achava superior de que todas as nações do mundo. Mas, por ironia do destino, o povo hebreu sempre era feito cativos de outros povos, que eles chamavam pagãos. Né? E assim foram passando os séculos e os tempos, sempre eles sendo escravizados por outros.
Por que acontece tudo isso? Né? Se eles acreditavam em um Deus único e tinha em Jeová, o seu Deus, e achava ele um povo eleito, e por que de tanta escravidão a diversos povos? Algo estava errado. Mas ele jamais chega a essa conclusão deles estar errado em alguma coisa. Pois ele desconhecia as leis de causa e efeito, o livre-arbítrio. Né? Por quê? Passar por tanta escravidão em diversas épocas contínua. Né? De vez em quando, um outro guerreiro libertava, né, eles do jugo daquele outro, mas de qualquer maneira eles continuavam ficando escravos daquele que o libertava do outro. De qualquer maneira continuava. Então eles esperavam, conforme a promessa, lá no Velho Testamento, que vinha um Messias libertador. Eles aguardavam ansiosamente esse dia e sonhavam com esse dia. Então, pode um perguntar para o outro: ô José, será que o teu filho não é um Messias? Ele esperava o Messias nascer no meio da elite, no meio deles, né? Com poder. Imagina Jesus com aquele poder que ele tinha. Se fosse para o lado da violência, para dominar a terra, ao lado do povo hebreu, claro, ele teria dominado toda a terra. Né? Ele tinha superpoderes para fazer isso. Mas ele entendeu que esse não era o caminho dele, apesar do povo hebreu esperar isto. O povo hebreu esperava um libertador guerreiro, que libertasse do jugo romano e se sobressaísse sobre todas as nações da terra. E se tornaria um reino só. O povo hebreu dominando toda a terra com seu superstar, com poderes fora do comum. Mas as profecias não saíram conforme eles pensavam. O esperado veio trazer palavras de conforto, palavras de consolação, palavras de libertação. E em alguns momentos ele mostrava o seu cartão postal, fazia algumas curas, né, de carne podres, de vista sem retina, né, de cegos, de aleijados, como todos nós sabemos. Né? Ele fez isso por fazer, mas não precisava fazer nada disso. Bastava os seus ensinamentos da sua boa nova para que o homem conseguisse curar todas as suas enfermidades, não do corpo, mas do espírito. Que as nossas mazelas estão no nosso espírito, né? Através do perispírito, e a carne absorve. O corpo é como se fosse uma esponja, absorve as nossas imperfeições. Cada um com a sua imperfeição, cada um com seu karma, conforme diz os ensinamentos hebreus, os ensinamentos hindus, hebreu nos hindus. Então vejamos o esperado. Eles tinham um sinal de como identificar esse esperado. Primeiro, retornaria o profeta Elias. Né? O profeta Elias. Elias viveu 900 anos antes da vinda de Jesus. 900 anos, olha que isso. Foi quando o rei Assírio
né, invadiu as 10 tribos, né, que tinha como capital Samaria, e dominou aquela região e levou o templo do deus Baal para aquela região. Pronto. E foi na época de Elias que aconteceu isso. E Elias começou combatendo ferrenhamente essa situação pagã. E nessa contenda, Elias faz uma aposta. Elias queria que aquele povo se convertesse ao Deus do povo hebreu, Javé. Ele queria fazer com que aquele povo aceitasse a goela abaixo o Deus único do povo hebreu. É igual você querer convencer a um seu vizinho a ser espírita. A goela abaixo. Né? Ou um amigo de trabalho. Né? E não se faz isso. Cada qual tem seu momento certo de procurar outro rumo. Se achar que deve seguir outro rumo. Né? E não forçado por uma força qualquer. E aí, para ele provar que o Deus Jeová era poderoso, ele faz uma aposta. Que aposta era essa? Era fogo descer do céu e consumir um cadáver de uma ovelha que foi sacrificada. O Deus que fizesse isso era o Deus verdadeiro. E quem ganhasse tinha poder sobre a vida do outro. E os sacerdotes do Deus Baal aceitam essa proposta. Era um Deus também, Deus Baal. Deuses. É isso? Deuses. Tinha vários deuses. Todos eles tinham poder. Agora tinha um Deus que tinha mais poder do que o outro, né? E aí, os 450 sacerdotes, olha a quantidade. Ninguém sabe se realmente tinha essa quantidade toda, mas é o que está escrito. Eles oram e nada acontece com aquele cadáver. Já chega a vez do Elias. Elias era médio de efeito físico. Ele pega, bota 12 pedras ao redor do cadáver, representando 12 tribos de Israel. A simbologia. Pega água, molha o cadáver, encharca de água, e depois ajoelha. Ele ajoelha e desce fogo do céu. E queima. Vira pó o cadáver da ovelha. O que ele faz? Ele não teve nenhuma misericórdia daqueles sacerdotes. Ele decepa com seus discípulos, uma multidão certamente, os 450. Ele faz uma pirâmide. É um rio de sangue. O rio fica todo ensanguentado, tanto sangue. Pronto. Esse foi o profeta Elias, com seu poder. E diz que ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo. Ele não desencarnou na terra. Foi arrebatado aos céus. Como diz que Enoque também foi arrebatado aos céus. O velho Enoque. Então vejamos. Volta Elias, esse era o sinal que o povo hebreu aguardava. Né? A volta do Elias. Aí nasce João Batista. João o Batista. O Acanã. Filho de Zacarias. O Acanã, nome dele em aramaico. Alguns meses mais velho que Jesus. Primo. Né? Era um primo.
Isabel era parente de Maria. Então. E aí, quando ele desce do monte, o discípulo pergunta, mestre, os fariseus divulgam e dizem que primeiro tinha que vir Elias, para depois vir o Messias. Interroga Jesus sobre isso. Aí Jesus fala, Elias há de vir, mas Elias já veio. Acabou de ler no instante aqui. Não reconheceram e fizeram tudo que quiseram com ele. Né? Aí você pega aqui no Evangelho, no capítulo 14, 4, e diz assim, ora, isso é Jesus dizendo, ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. E são violentos o que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João. E também a lei. Ponto. Se quiserdes compreender o que eu vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o, aquele que tiver ouvidos para ouvir. Ora, olha a alusão que ele faz. Desde o tempo de João Batista até o presente. Ele, em vez de falar desde o tempo de Elias até o presente, ele pode dizer para nós que era o mesmo personagem, ele bota João lá, recuado no tempo, né? Desde o tempo de João Batista, né? Até agora, né? O reino do céu tomado pela violência. Aí vem aqui, ele mesmo é Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Jesus a explica, dizendo, se quiser compreender o que eu digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Então vejamos, né? Então vejamos que era esse sinal que eles aguardavam para a vinda do Messias. Mas o Elias já estava na terra, batizando lá do lado do Rio Jordão, né? Subindo e descendo à beira do Rio Jordão, foi apenas um slogan, arrependei-vos que o reino dos céus está próximo. Esse era o grande slogan dele. Arrependei-vos que o reino dos céus está próximo. E batizavam. E só batizava aqueles que se confessavam. Né? Ele dava outro nome às pessoas, como novo nascimento. Né? E assim, estava Elias de volta. Né? Para abrir as bereiras do caminho do Senhor. Né? Aí quando perguntaram a ele, os doutores daqui é disfarçado, e é tudo disfarçado, né? Para não ser visto, né? Aí perguntou, tu és o Cristo? Tu és, não, Cristo não, tu és, o Cristo veio depois com Paulo. Tu és o Messias? Não, eu não sou o Messias. Tu és quem? Se tu não é o Messias. Tu é o profeta Elias? Não, eu não sou o profeta Elias. E tu é o Messias? Eu não sou o Messias. Tudo dizia que não. Quem és tu então? Eu sou a voz que clama no deserto. Né?
está lá no Velho Testamento. Agora se clama no deserto. Como ele foi buscar. Então, eles não perceberam que estava diante do Elias e não perceberam que o Messias já estava na terra. Já estava na terra. Agora, vamos tirar o chapéu para Jesus. Como é que ele aguentou ficar todo esse tempo no anonimato, né? Com a sua energia ali aprisionada naquele corpo, acionando que chegasse o momento dele cair em cena e levar sua mensagem para toda a terra. 30 anos, né? Dos 12 aos 30, 18 anos, no anonimato, aguardando o momento certo para começar a sua caminhada de ensinamentos da Boa Nova. E assim, o esperado, né? Que para o Senhor do Universo, amantíssimo, o Deus amantíssimo, que o homem nunca ouviu sua voz, ninguém nunca viu, ele nunca escreveu nada. Envia esse ser de luz, de amor, para que os homens tomassem conhecimento e provocassem as mudanças íntimas nos seus corações, nos seus comportamentos, dominando os seus vícios. Não só para uma legião, não só para uma região só, mas para toda a humanidade, para toda a Terra. É um Jesus cósmico, é um Messias cósmico. Por outro lado, aquele povo orgulhoso de raça, que não se misturava, procriava igual o coelho, aguardava o Messias que o libertasse do jugo romano. E se proclamasse sobre as outras nações no domínio do seu guerreiro libertador. Ele esperava isso. Porque quando você promete para um povo escravizado que vai enviar um libertador, Jeová promete que enviaria um libertador. Mas quem é Jeová? O Deus bíblico. Um Deus vingativo. Um Deus que tinha ciúme. Um Deus que mandava fazer extermínio. Um Deus que guiava o povo hebreu contra os outros reinos. Ele promete um libertador. Porque ele sabia que o povo hebreu ia continuar sendo escravizado por outras nações. Então, para seu consolo, ele fala que enviaria um libertador. Como você vai enviar um libertador para um povo escravizado? Se não for para libertar do domínio da violência, do subjugo romano, onde pagava altos impostos a Roma e também pagava imposto para o templo. O povo hebreu era super sugado em termos de imposto romano, e também pagava imposto para o grande sinédrio para manter aquele conforto daqueles 70 sacerdotes, com vida de rei, cada um morando nas suas mansões. Então, o povo era sofrido. Esperava eles um libertador, um Messias libertador. Todos eles sonhavam. Do mais humilde família à mais rica. Os ricos também viviam, também sendo sugado, apesar que tinha muito, mas também era explorado pelo Império Romano. Então,
Eles aguardavam, sonhavam com esse dia. Aí chegou o dia, nasceu Jesus em Belém de Judá, a menor das cidades, né? Cresceu em sabedoria até o dia que começou a pregar o reino, a pregar para nós a vida imortal, a pregar para nós que olhássemos os lírios dos campos, não ajuntam apenas o sustento de cada dia. E assim ele vai nos ensinando o seu evangelho, né, que deixou para o futuro, para séculos mais adiante, essa beleza de ensinamentos, que 2000 anos passou, e cada dia a gente descobre outros ensinamentos de Jesus, que não está catalogado no Novo Testamento, trazido pela espiritualidade, através de mãos sacrossantas, de médios, espalhados por toda a terra, como Franciscano Xavier, aqui no Brasil, Divaldo Franco e outros com menores nomes, em outros países também, né? Uma mensagem lindíssima, vinda da espiritualidade, sempre sublinhando a figura desse Mestre Jesus, que naquela época era o Galileu, o Nazarém. Depois Jesus ressuscitado da Maria de Madalena, deixou várias obras escritas por Madalena, que foi queimada, foi destruída, né, depois da convenção do cristianismo com a fusão do paganismo romano. Então vejamos, gente, o esperado. O esperado narrado no Novo Testamento, com tanta ânsia daquele povo sofredor. A gente não pode tirar o mérito do povo hebreu. Apesar de tanto sofrimento, tanta escravidão, eles nunca perderam a fé em Javé. Nunca. Nunca perderam a fé. E é um povo altamente inteligente. Se a gente fazer um retrospecto no campo da ciência, os maiores cientistas da Terra têm origem judaica. Os maiores. Albert Einstein era judeu. Filósofo. Em todos os ramos da ciência você vai encontrar homens intelectuais, inteligentes, com descendência judia. Aqui no Brasil mesmo, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial, vários judeus vieram para o Brasil, muitos foram ser professor lá na USP, em São Paulo, no Rio, muitos deles viviam em exílio aqui no Brasil. E o Brasil abriu as portas, né? É um povo altamente inteligente, próspero. As maiores riquezas do mundo estão na mão de judeus. Aonde eles vão, prospera, porque é um povo inteligente e trabalhador, né? Usa muita inteligência, principalmente na parte financeira. Então vejamos, Jesus foi claro com seu discípulo. Elias já veio, e eles fizeram tudo o que fizeram com ele e não reconheceram. E aí, em pleno século XXI, alguns rabinos já aceitaram Jesus de Nazaré
com o Messias prometido. Alguns rabinos. Os rabinos até com nomes tradicionais, rabinos com uma verdadeira repercussão, elevada repercussão no judaísmo, já aceitou Jesus de Nazaré como Messias prometido. E alguns deles estão refazendo, pedindo perdão por aquele julgamento que Jesus foi submetido. Das últimas coisas que vai acontecer nesse planeta é a conversão do povo judeu, na sua integridade, a Jesus de Nazaré, como seu Messias há 2000 anos rejeitado. Eles fizeram análise daquele júri e hoje eles acharam um absurdo da maneira pela qual o homem foi julgado. Os doutos de hoje, os grandes rabinos de hoje, espalhados por diversos pontos da terra, de vez em quando eles se encontram em reuniões para debater o julgamento de Josué, né? Messias. Eles acham que seus patrícios cometeram um grande erro, ter matado aquele homem, que não tinha motivo para ter matado ele. Então vejamos, meus irmãos. Quem sabe, daqui mais uns tempos, a gente vai, se estiver vivo ainda, vamos ouvir o povo hebreu, os doutos, os estudiosos, porque tem uma parte do povo hebreu, uma parte do povo já acredita, às vezes até cristão, né? Mas tem outra parte que ainda está naquela parte ortodoxa do judaísmo. Então, é isso aí. O texto de Amélia Rodrigues nos traz esse encontro magistral de Jesus, né? No Monte Tambor, na transfiguração, onde aparece Elias e Moisés. Né? E há quem diga que Elias e Moisés é o mesmo Espírito. Há quem diga. E como é que ele aparece os dois ao mesmo tempo? Né? O livro dos Médios explica como é que pode um espírito tomar a fisionomia do outro, sem ser o outro. Né? O que Jesus diz de João? João é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior. Esse é Humberto de Campos que diz. A fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com Cristo. Foi por isso a razão que dele disse Jesus. Dos nascidos de mulher, João Batista é o maior de todos. E nós não podemos esquecer que Moisés também foi nascido de mulher. Há muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui para a cruz, eu tinha essa noção que João e Moisés eram o mesmo espírito. Eu lembro numa palestra que eu fiz no Obreiro, eu citei isso. Depois o Malco me chamou do ladinho quietinho e disse, não pode ser o mesmo. O Malco, ele era muito educado, me chamou no cantinho, depois terminou a palestra. Como é que pode ser o mesmo, Evaristo? Se ambos apareceram no Monte Tambor. Digo, irmão, a tua reflexão é boa, mas aonde eu li fala que é o mesmo. Mas deixa quieto. Né?
E várias fontes eu já li que é o mesmo. Elias era Elias mesmo. E o outro, um espírito que fez com que o seu perispírito se transfigurasse com o aspecto de Moisés. Isso é possível? É possível. O perispírito, na transfiguração, ele pode tomar forma de outra aparência, de outro ser. Mas deixa para lá. Essa só curiosidade e informação, né? A gente nunca perde as informações. Mas importante é que João fez a sua grande contribuição, veio resgatar aquele crime que ele cometeu, como Elias, de ter degolado tantos sacerdotes, que ele podia ter perdoado eles, né? O que diz o quinto mandamento é o quarto? Não matarás. Então, ali ele transgrediu o próprio mandamento trazido por Moisés, né? No Monte Sinai, não matarás. Ele não usou de misericórdia para aqueles sacerdotes. E volta como João, para ser, a voz clama no deserto, abrir caminhos, arrependei-vos, vem dos céus está próximo. E passar também pelo cutelo. Ele preferiu assim. A gente pode pagar uma transgressão por amor ou pela dor. A gente escolhe. Ele preferiu pela dor. Preferiu pela dor. Ele começou a combater Herodes, né? Que ela estava baseado com a sua cunhada. E aí começou a criticar na frente do palácio, né? Em voz alta. E aí a mulher prende esse homem é maluco, está nos expondo. E Herodes segurando para não prender João. Chegou um ponto que ele não teve outra alternativa a não prender João. E aí, o resto você já sabe, no aniversário dele, a filha Salomé dançando, né? E aí ele se encanta, ele vai lá que pedisse a ela, dava metade do reino dele, ó, metade do reino dele. Aí ela fala, pede para ele a cabeça de João. A menina pede. Ele recua, mas acreditado, né? A palavra de rei não volta atrás. Degola João. E João já aguardava o degolamento. E assim o profeta maior volta para a espiritualidade. Kit, com seu débito do passado, de 900 anos atrás, e com a missão de abrir caminhos, como voz que clama no deserto. Esse espírito de luz, que é o João Batista. Esse espírito que viveu 30 e poucos anos, uma vida solitária, celibatário, começou primeiro de que Jesus. Na sua divulgação, o homem se arrepender dos seus atos, arrepender dos seus vícios, procurar o caminho reto. Pegava lá em Betibara, lá aquele lado lá de Betânia, além do Jordão. Incansavelmente. Pregava o dia todo. À noite ele se recolhia, de manhã estava lá de novo. À beira do Rio Jordão, para cima e para baixo. Batizando gente,
De vez em quando ele fazia uma cura, que também curava. Ele fazia uma cura também. Ele tinha o poder da cura. Então, meus irmãos, está aí. O esperado chegou. O esperado nos consola. O esperado deixou para nós um caminho de luz. Se a gente seguir um pouquinho só, a gente se torna uma pessoa mais feliz, mais bondosa, mais entendedor das coisas, vive melhor. E não fica ansioso quanto ao dia da manhã. A gente sabe que cada dia é o seu dia, não precisa a gente ter essa ansiedade. Educa a gente. E como educa? É aguardar a partida, né? A gente está aqui de passagem. Aí vem mais o complemento da doutrina espírita, que nos ensina a imortalidade, a pluralidade das existências, né? Que não estamos sós. Há outras civilizações por aí para cima, que a gente não tem nem ideia. Quem sabe um dia a Terra passa a receber esses seres, né, com naturalidade e se ajudando mutuamente para o progresso da Terra. Eu creio que esses seres já estão nos visitando, né, porque os mundos são solidários uns com os outros, os planetas são solidários. Apesar da Terra estar tão distante desses outros, mas a tecnologia deles são mais avançada do que a nossa. Né? E sem contar a vinda dos seres em espírito. E para o espírito não tem distância. Né? A tecnologia tem, mas em termos de espírito não tem distância. Podemos ter aqui espírito que vem lá das estrelas de Sírios, longe, aqui nos visitando, reencarnando, aqui entre nossos bebês, para ajudar a evolução da Terra. Muita paz, muita luz, Jesus conosco. Obrigado aí pela paciência. Nós que agradecemos. Então, ensinamento a cada dia a gente vai interiorizando e observando esse esperado de todos nós até os dias de hoje. A gente ainda tem essa dificuldade nesse entendimento, porque somos espírito ainda encaminhada evolutiva e pouco a pouco a gente vai encontrando esse caminho ensinado por Jesus. Então, ele é o amor verdadeiro. Nós ainda não entendemos o sentido do amor verdadeiro, que estamos ainda presos à matéria, mas estamos melhorando, porque nos dias de hoje somos melhores do que muitas e muitas reencarnações que tivemos. Então, obrigado mais uma vez, muita paz. E acredito que tem pessoas aí também querendo fazer algum comentário, alguma pergunta. Tem alguns minutinhos ainda. Parabéns, seu Evaristo. Boa noite para todos. É, suas palestras são maravilhosas, são reflexões muito. Você faz um apanhamento grandioso dos ensinamentos do Mestre Jesus e passa para a gente. É maravilhoso. Deus te abençoe sempre. E abençoe a todos.
Seja bem-vinda. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, Brisa. Você é de onde? Qual a cidade? Salvador. Ok, Castelo Branco. Muito bem. O que mais deseja falar alguma coisa? Disse. Não, só queria falar que o Evaristo explicou muito bem, né? A gente que não conhece a história, que não leu ainda essa parte do Evangelho, é muito bom saber, né? Explicativo. Eu particularmente só fiquei meditando, né, na história de Jesus, de João Batista. É muito bom saber a história. Eu particularmente não sei, então eu estou aprendendo e vejo assim, né, que as possibilidades que a gente tem de ser diferente, de praticar o bem, né? E é isso, gente. O Evaristo explicou muito bem, a gente às vezes nem tem assim pergunta, porque ele explicou direitinho, que a gente fica só mentalizando, né, assim. Parabéns, Evaristo, você consegue, sabe, assim, explicar o que muitas vezes tá um pouco enrolado na cabeça da gente. É isso, gente. Se não tem mais alguma pergunta, já passo para o Evaristo, para ele fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz, Deus abençoe a todos. Agradecer pela vida, né? A vida que cada um de nós temos. Né? Agradecer pelo ar que respiramos todos os dias, pela chuva que cai, trazendo fartura para a nossa mesa. Agradecer pela família que temos, pelos vizinhos, por tudo. Pela natureza que nos envolve, pelas flores, pelos insetos, pelas abelhas, por tudo. Agradecer por Jesus ter vindo à Terra e deixado para nós tantos ensinamentos, para a gente se tornar a nossa vida mais fácil e certa tranquilidade para encarar os problemas do dia a dia. E agradecer Ele por ter nos ensinado a orar. Podemos orar na praia, podemos orar no monte, podemos orar no meio da multidão, dentro do mercado. Podemos orar no nosso quarto durante a noite, em qualquer lugar. Né? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, se assim perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o Rei, o poder e a glória para sempre. Muita paz e muita luz para todos nós, encarnados e para todos os desencarnados que estão em nosso redor. Muita paz. Boa noite para todos.